No meio de tensões crescentes e eventos em desdobramento, a frente de guerra na Ucrânia apresenta um cenário complexo e em constante mudança que exige nossa atenção. Hoje, mergulhamos nos intrincados desenvolvimentos em vários pontos da frente, descobrindo avanços surpreendentes e reviravoltas inesperadas que surgiram nas últimas horas. Convido você a se juntar a mim nesta jornada para explorar as últimas atualizações e percepções sobre este conflito de alto risco. Imagine, se puder, um mapa pontilhado de símbolos que contam uma história de movimento, estratégia e antecipação. As linhas de frente na Ucrânia estão vivas com atividade, não apenas em termos de manobras militares, mas também no reino das declarações públicas e eventos que moldam a narrativa desta guerra em andamento. Uma figura-chave neste drama em desdobramento, Alexander Sirski, fez afirmações convincentes sobre a ofensiva russa, sugerindo que ela já começou. Essa afirmação, juntamente com o pano de fundo de um ataque significativo de drones pela Ucrânia contra a Rússia, estabelece o palco para uma exploração mais profunda das dinâmicas em jogo. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero estender um convite sincero para apoiar este canal inscrevendo-se. Sua inscrição não apenas ajuda a sustentar esta plataforma, mas também garante que você permaneça informado com atualizações regulares sobre essa situação em evolução. Agora, vamos embarcar em nossa jornada do sul ao norte, começando com os avanços em Donetsk. Na área de Arkhangelsk, o exército russo fez progressos notáveis, marcando um avanço que adiciona uma nova camada a este complexo cenário. Esta região, muitas vezes tranquila, viu um movimento renovado, com relatos indicando um empurrão russo de Yeltsin a Kalinob. Fontes ucranianas descrevem um avanço de vários quilômetros, trazendo as forças russas tentadoramente perto de entrar em Kalinob. À medida que voltamos nosso olhar para o norte, encontramos a área ao redor de Sibersk, onde o exército russo alcançou um avanço significativo. Esta região, há muito contestada, possui importância estratégica para a logística ucraniana. A batalha nas proximidades de Vilogorivka destaca os esforços persistentes dos russos para se aproximarem de locais vitais como Grigorivka. Ao longo dos anos, a frente de Sibersk permaneceu uma linha de defesa firme para a Ucrânia, resistindo à pressão russa sustentada, apesar dos avanços deles em outros lugares. A resiliência das forças ucranianas nesta área é um testemunho de sua perspicácia estratégica e determinação. No entanto, a pergunta permanece: os russos vão capitalizar seu momento atual e romper até Sibersk? Enquanto ponderamos essa possibilidade, também devemos considerar as potenciais implicações para o conflito mais amplo. Movendo-nos mais ao norte, encontramo-nos na área de Neika-Katalnivka, onde operações ofensivas russas estão em andamento há semanas. Relatórios iniciais de fontes ucranianas destacaram o acúmulo de tropas russas e o uso de drones em uma série de ataques. Esses esforços resultaram na captura de Katerivka e um avanço constante em direção a Nov. Surak Maps indica que as forças russas tomaram controle de vários sistemas de trincheiras, posicionando-se nos arredores de Nov. A próxima fase pode envolver assaltos mais decisivos para capturar a localidade, espelhando seu sucesso em Chernivka. Além desses ganhos territoriais, fontes russas relatam outro avanço significativo ao norte de Novolubivka, perto de Balkaivka. Este movimento, embora não diretamente ligado a Katerinivka e Nob, sugere uma estratégia mais ampla tomando forma neste setor. As ações ofensivas russas em andamento, embora relativamente bem-sucedidas, deixam muito a se antecipar. Se eles alavancarem efetivamente seus ganhos em Katerivka e Nov, o potencial para desestabilizar as linhas defensivas ucranianas é grande. No entanto, o resultado permanece incerto e apenas o tempo revelará o próximo capítulo desta história em desdobramento. Enquanto continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, voltemos nossa atenção para a região de Sumy, onde as forças russas se engajaram em várias ações ofensivas. Seu objetivo parece ser duplo: manter a pressão sobre as forças ucranianas em Kursk e preparar o terreno para futuras ofensivas dentro de Sumy. Com a potencial recaptura de Kursk no horizonte, a liberação de tropas russas pode sinalizar uma mudança de ímpeto. Nesse contexto,
Fontes russas relatam a recente captura de Pazivka, seguida por um modesto avanço em direção a Lachnia. Confrontos nos arredores da cidade sugerem a possibilidade de novos ganhos russos. Entretanto, as declarações de Alexander Sirski esclarecem a narrativa mais ampla. Suas observações sobre a ofensiva russa refletem uma compreensão nuançada da situação, uma que entrelaça a comunicação estratégica com as realidades no terreno. A noção de que uma grande ofensiva russa já está em andamento serve como um lembrete da natureza fluida da guerra, onde percepção e realidade muitas vezes se cruzam. Ao navegarmos por essas complexidades, devemos também considerar as implicações mais amplas desses desenvolvimentos para futuras negociações e a busca pela paz. Embora as ações ofensivas russas sejam inegáveis, a extensão de seu impacto ainda está por ser vista. Nos próximos dias, antecipamos novas informações que podem redefinir nosso entendimento deste conflito. Esses recentes movimentos marcarão o início de uma mudança decisiva ou estamos testemunhando uma continuação do fluxo e refluxo que tem caracterizado a frente por quase 2 anos? Continuando nossa exploração dos eventos em desdobramento na frente ucraniana, mergulhamos mais profundamente nas manobras estratégicas e implicações dos desenvolvimentos recentes. À medida que juntamos as peças do quebra-cabeça deste conflito, a região de Sumy emerge como um ponto focal das ações militares russas. Nos últimos dias, as forças russas capturaram a localidade de Pacífica, avançando ainda mais com ganhos modestos em direção a Lachnia. Este movimento sugere uma possível mudança na estratégia russa, visando solidificar sua presença e possivelmente preparar-se para futuras ofensivas. A captura de Pacífica representa um ponto de apoio significativo na região, preparando o terreno para o que pode vir a seguir. Relatórios indicam confrontos em andamento nos arredores de Lachnia, levantando questões sobre a possibilidade de novos avanços russos nessa direção. Enquanto essas dinâmicas se desdobram, a importância estratégica de Sumy torna-se cada vez mais aparente. A região, com sua proximidade a Kursk e seu papel como uma potencial plataforma de lançamento para futuras operações, possui imenso valor para ambos os lados. A potencial recaptura de Kursk pelas forças russas liberaria tropas e recursos, possibilitando um esforço mais concentrado em Sumy. Esta perspectiva sublinha o delicado equilíbrio de poder e os altos riscos envolvidos. As palavras de Alexander Sirski, o comandante-chefe ucraniano, oferecem mais insights sobre a narrativa em evolução. Seus comentários sobre a ofensiva russa sugerem uma compreensão nuançada da situação, misturando comunicação estratégica com as realidades no terreno. Enquanto alguns veem suas declarações como parte de um esforço de propaganda mais amplo, elas também refletem o complexo jogo entre estratégias militares e informacionais na guerra moderna. A afirmação de Sirski de que a ofensiva russa já começou serve como um lembrete da natureza fluida do conflito, onde percepção e realidade frequentemente se cruzam. No meio dessas manobras estratégicas, devemos também considerar as implicações mais amplas para futuras negociações e a busca pela paz. A noção de que uma grande ofensiva russa está em andamento convida à reflexão sobre os potenciais resultados e o caminho a seguir. Ao navegarmos por essas complexidades, o papel da comunicação e da percepção na formação da narrativa não pode ser subestimado. Enquanto as ações ofensivas russas são inegáveis, a extensão de seu impacto ainda está por ser vista. Enquanto continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, outro elemento significativo emerge: o ataque de drones ucranianos contra a Rússia. Esta operação recente destaca a capacidade da Ucrânia de conduzir ataques profundos dentro do território russo, utilizando 158 drones para atacar 13 regiões, incluindo a Crimeia. Os resultados desses ataques permanecem um tanto ambíguos, com relatos de fontes ucranianas e russas oferecendo relatos divergentes dos danos infligidos. No entanto, a escala desta operação destaca as capacidades estratégicas da Ucrânia e sua disposição de aproveitá-las neste conflito em andamento. Este ataque de drones serve como um lembrete contundente da natureza em evolução da guerra, onde tecnologia e inovação desempenham papéis cruciais. A capacidade de conduzir tais operações
fala da resiliência e adaptabilidade da Ucrânia diante da adversidade. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos deixados com uma série de perguntas instigantes. O que essas manobras estratégicas significam para o conflito mais amplo? Como o equilíbrio de poder mudará nas próximas semanas e meses? E quais são as potenciais implicações para futuras negociações e a busca pela paz? Essas perguntas nos convidam a considerar o contexto mais amplo deste conflito e a complexa interação entre estratégia militar, comunicação e percepção. Ao ponderarmos essas questões, também devemos considerar o elemento humano no coração deste conflito. As histórias daqueles na linha de frente, sua resiliência e determinação, nos lembram do impacto profundo da guerra em indivíduos e comunidades. Suas experiências oferecem um contraponto pungente aos cálculos estratégicos e dinâmicas geopolíticas que frequentemente dominam a narrativa. Ao concluirmos este segmento de nossa exploração, convidamos você a refletir sobre esses temas e considerar suas implicações mais amplas. O que este conflito significa para o futuro da Ucrânia e da região como um todo? Como podemos, como observadores, contribuir para uma compreensão mais nuançada dessas dinâmicas complexas? Essas perguntas nos convidam a nos envolver com os eventos em desdobramento de maneira significativa, promovendo diálogo e reflexão enquanto navegamos por este terreno desafiador. Como sempre, encorajamos você a permanecer informado e engajado e a considerar o poder da comunicação e da percepção na formação de nossa compreensão deste conflito. Ao fazer isso, podemos contribuir para um diálogo mais informado e nuançado, que reconheça as complexidades e desafios desta guerra em andamento. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada, e esperamos continuar a conversa nos próximos dias e semanas. Fique atento para mais atualizações e percepções, e como sempre, convidamos você a compartilhar seus pensamentos e perspectivas, enquanto navegamos juntos por esta narrativa em desdobramento. À medida que continuamos nossa exploração do conflito ucraniano, voltemos nossa atenção para as dinâmicas em evolução na região de Belgorod, onde recentes desenvolvimentos pintam um quadro de controle em mudança e manobras táticas. Nos últimos dias, o foco tem sido nas cidades de Midovka e Popovka, ambas testemunhando atividade militar significativa. As forças russas recapturaram com sucesso essas cidades, marcando outro capítulo nesta luta contínua por vantagem territorial. A importância estratégica dessas localizações não pode ser subestimada, pois servem como cruzamentos críticos no teatro mais amplo de operações. No caso de Popovka, relatórios sugerem que as forças ucranianas foram empurradas para os arredores, com fontes como Surak Maps indicando sua presença diminuída na área. Essa mudança no controle destaca a natureza fluida da frente, onde ganhos e perdas podem ocorrer rapidamente, remodelando o cenário de maneiras imprevisíveis. A implicação desses desenvolvimentos é o potencial para uma consolidação russa mais avançada na região, onde áreas anteriormente contestadas podem agora cair sob controle mais seguro. Ao ponderarmos sobre essas mudanças, é essencial considerar as implicações estratégicas mais amplas e o que elas podem significar para futuros confrontos. A região de Belgorod, como muitas outras neste conflito, permanece um ponto focal tanto para as forças russas quanto para as ucranianas. O fluxo e refluxo do controle nesta área sublinham os ajustes táticos em andamento e os altos riscos envolvidos em cada avanço ou retirada. A capacidade de manter ou recuperar território nesta região tem implicações mais amplas, tanto em termos de objetivos militares imediatos, quanto no posicionamento estratégico de longo prazo das forças no terreno. Ao avaliarmos esses movimentos, é crucial permanecer atento à narrativa mais ampla e ao potencial para novas mudanças nos próximos dias. As dinâmicas em Belgorod, assim como em outras regiões contestadas, servem como um microcosmo do conflito maior, onde cada movimento é parte de uma tapeçaria complexa de estratégia e contra-estratégia. A fluidez da frente, juntamente com a importância estratégica dessas áreas, nos convida a considerar as trajetórias potenciais do conflito e os fatores que podem influenciar seu curso. Enquanto isso, o recente ataque de drones ucranianos no território russo continua a reverberar,
destacando a natureza em evolução da guerra neste conflito. O uso de 158 drones para atingir várias regiões, incluindo a Crimeia, destaca a capacidade da Ucrânia de projetar poder e perturbar operações russas. Embora os relatos dos danos infligidos permaneçam variados, as implicações estratégicas de tal operação são claras. Este ataque de drones serve como um lembrete das dimensões tecnológicas da guerra moderna e do papel da inovação em moldar o campo de batalha. A capacidade de realizar ataques profundos dentro do território russo fala da resiliência e adaptabilidade da Ucrânia, desafiando noções tradicionais de segurança territorial e defesa. Esta operação, embora significativa por si só, também serve como um sinal da determinação contínua da Ucrânia em afirmar suas capacidades e manter a pressão sobre as forças russas. Ao considerarmos as implicações deste ataque, vale a pena refletir sobre as dinâmicas mais amplas de inovação e adaptação neste conflito, e como elas podem influenciar futuros confrontos. Ao encerrarmos esta exploração, somos deixados com uma série de perguntas e considerações instigantes. O que essas manobras estratégicas e inovações tecnológicas significam para o conflito mais amplo? Como o equilíbrio de poder pode mudar à medida que ambos os lados continuam a se adaptar e responder às condições em mudança no terreno? E quais são as potenciais implicações para futuras negociações e a busca pela paz na região? Essas perguntas nos convidam a nos envolver com as complexidades deste conflito de maneira significativa, promovendo diálogo e reflexão enquanto navegamos por este terreno desafiador. Como sempre, encorajamos você a permanecer informado e engajado, considerando o poder da comunicação e da percepção na formação de nossa compreensão desses eventos. Ao fazer isso, podemos contribuir para um diálogo mais nuançado e informado, que reconheça as complexidades e desafios desta guerra em andamento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através da narrativa em desdobramento do conflito ucraniano. Enquanto continuamos a monitorar a situação, convidamos você a compartilhar seus pensamentos e perspectivas, contribuindo para uma compreensão mais ampla das dinâmicas em jogo. Fique atento para mais atualizações e percepções e, como sempre, encorajamos você a se engajar na conversa, promovendo uma compreensão mais profunda dos desafios e oportunidades que estão por vir. Ao permanecer informado e engajado, podemos coletivamente contribuir para um diálogo mais informado e nuançado, que reconheça as complexidades e desafios deste conflito em andamento.